A família é uma prova. A ABI é uma história intensa que nos mergulha no coração dos conflitos familiares, onde o amor, a dor, a lealdade e a traição se enfrentam a cada decisão. Nesta série, conheceremos uma família marcada por segredos do passado, feridas que nunca cicatrizaram e laços que parecem fortes por fora, mas que na verdade estão prestes a se romper a qualquer momento. Aqui nada é tão simples quanto parece, porque cada personagem esconde algo, cada palavra tem um duplo significado e cada decisão pode mudar o destino de todos para sempre. No centro dessa história está a ABI, um personagem que carrega o peso da sua família e que precisará enfrentar provas emocionais extremas que colocarão à prova não apenas seu caráter, mas também sua forma de entender o amor, a justiça e o sacrifício. À medida que a trama avança, veremos como os conflitos familiares se intensificam, como os laços de sangue se transformam em campo de batalha e como a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre vem à tona, mesmo que doa. E o melhor de tudo é que você poderá acompanhar essa série completamente em português, com todos os capítulos disponíveis para viver cada momento sem perder nenhum detalhe. Prepare-se, porque esta não é apenas uma história sobre uma família, mas uma história sobre decisões difíceis, lealdades quebradas e provas que podem mudar tudo para sempre. A história de A Família é uma prova. A ABI começa no coração de um lar que, à primeira vista, parece estável, unido e cheio de valores tradicionais, mas que na realidade esconde tensões profundas, silêncios desconfortáveis e feridas emocionais que foram ignoradas por tempo demais. A ABI é o eixo central dessa família, um homem que cresceu carregando responsabilidades que muitas vezes não eram suas, mas que assumiu por lealdade, obrigação e senso de dever. Desde jovem, aprendeu que fazer parte de uma família nem sempre significa viver em harmonia, mas muitas vezes suportar sacrifícios, renúncias e decisões que podem marcar a vida para sempre. Seu caráter foi moldado sob a pressão de corresponder às expectativas, pela necessidade de proteger os seus e pelo constante conflito entre o que deseja e o que precisa fazer. Dentro desse ambiente familiar, cada membro parece travar sua própria batalha interna. Por um lado, existem aqueles que tentam manter a união a qualquer custo, mesmo que isso signifique esconder verdades ou evitar conversas difíceis. Por outro, estão aqueles que sentem que viveram tempo demais sob regras impostas e começam a questionar tudo o que aceitaram sem refletir. Essa tensão constante cria um ambiente onde o amor familiar não desaparece, mas se torna complexo, frágil e cheio de contradições. A ABI, como figura central, se vê preso entre essas forças opostas, tentando ser o ponto de equilíbrio em uma família que pouco a pouco começa a perdê-lo. À medida que a história avança, fica claro que o passado dessa família não é tão limpo quanto aparenta. Decisões antigas, conflitos não resolvidos e segredos cuidadosamente guardados começam a criar rachaduras na estrutura emocional de todos. Essas verdades não surgem de forma imediata, mas aparecem por meio de pequenos sinais, discussões aparentemente insignificantes e lembranças que retornam nos momentos mais inesperados, criando uma sensação constante de tensão e incerteza. A ABI, mesmo tentando manter o controle, começa a perceber que nem tudo pode ser resolvido com força de vontade ou silêncio, e que existem feridas que precisam ser enfrentadas antes que se tornem irreversíveis. Paralelamente, as relações entre os membros da família começam a mudar. O que antes parecia confiança absoluta se transforma em dúvidas, interpretações equivocadas e distanciamento emocional. Alguns passam a se sentir incompreendidos, outros ignorados e alguns até traídos por aqueles em quem mais confiavam. Esse desgaste não acontece de forma repentina, mas se constrói aos poucos, através de pequenos momentos que, somados, acabam alterando completamente a dinâmica familiar. Nesse contexto, a ABI é obrigado a tomar decisões cada vez mais difíceis, onde não existe uma escolha totalmente correta, mas apenas caminhos que implicam diferentes tipos de perda. A pressão emocional sobre ele cresce constantemente, enquanto tenta impedir que a família se desintegre, sem saber se ainda é possível manter todos unidos quando cada um parece seguir em uma direção diferente. Assim, se estabelece o ponto de partida dessa história intensa, onde a família não é apenas um refúgio, mas também uma prova constante, um cenário onde amor, orgulho, segredos e expectativas entram em choque de forma inevitável. E, embora muitos conflitos ainda não tenham sido revelados, já é evidente que o que está por vir colocará à prova não apenas os laços de sangue, mas também a verdadeira capacidade de cada personagem de perdoar, compreender e enfrentar o próprio passado. À medida que a história de A Família é uma prova avança, o ambiente dentro do lar começa a se tornar cada vez mais pesado, como se cada conversa estivesse carregada de algo que ninguém tem coragem de dizer em voz alta. O que antes parecia uma convivência normal agora se transforma em uma série de interações tensas, olhares cheios de significado e silêncios que falam mais do que as próprias palavras. A ABI,
que sempre tentou manter o equilíbrio dentro da família, começa a perceber que seus esforços já não são suficientes para conter as rachaduras que estão se formando entre aqueles que ama. Cada membro da família parece estar mais focado em seus próprios pensamentos, frustrações e desejos, o que provoca um distanciamento progressivo que ninguém quer admitir, mas que todos conseguem sentir. Em meio a esse cenário, começam a surgir pequenas discussões que, embora pareçam insignificantes à primeira vista, escondem conflitos muito mais profundos ligados ao passado, a decisões não resolvidas e a emoções reprimidas por tempo demais. Abe se vê constantemente obrigado a intervir, tentando mediar situações onde não existe uma solução simples, já que qualquer tentativa de reconciliação parece gerar novas tensões em vez de resolver as antigas. Essa pressão constante começa a afetá-lo emocionalmente, pois pela primeira vez ele sente que o papel de protetor que sempre assumiu dentro da família já não é suficiente para impedir que tudo desmorone. Enquanto isso, alguns membros da família começam a tomar decisões individuais que abalam ainda mais o equilíbrio do lar. Ações impulsivas, palavras mal interpretadas e atitudes defensivas criam uma sequência de acontecimentos que se alimentam entre si, formando um ciclo de conflito difícil de interromper. O que mais preocupa a Abi não é apenas a existência desses problemas, mas o fato de que se torna cada vez mais evidente que nem todos estão dispostos a encarar a verdade ou reconhecer seus próprios erros. Alguns preferem manter a aparência de normalidade, enquanto outros começam a questionar tudo, o que gera uma divisão emocional dentro da família cada vez mais difícil de ignorar. Nesse contexto, também começam a surgir lembranças do passado que haviam sido cuidadosamente enterradas, mas que agora retornam com força, trazendo consigo explicações dolorosas e revelações inesperadas. Esses fragmentos do passado não apenas afetam a forma como os personagens se enxergam, mas também mudam a percepção que têm de sua própria história familiar. A Abi, ao se ver no centro de todas essas tensões, começa a entender que seu papel não é apenas manter a união, mas também enfrentar verdades incomodas que podem mudar tudo para sempre. No entanto, esse processo não é fácil, pois cada tentativa de descobrir ou aceitar a verdade parece abrir novas feridas e aumentar a resistência daqueles que preferem continuar vivendo na negação. A tensão emocional atinge um novo nível, onde a estabilidade do lar se torna cada vez mais frágil e qualquer palavra mal colocada pode desencadear um conflito ainda maior. Assim, a família entra em uma fase crítica, onde o silêncio deixa de ser uma opção segura e onde cada decisão, por menor que pareça, começa a ter um impacto profundo no futuro de todos os envolvidos. A tensão que vinha se acumulando dentro do lar finalmente chega a um ponto em que o passado deixa de ser algo silencioso e começa a interferir diretamente no presente de cada personagem. Aquilo que durante anos foi guardado sob o peso do silêncio, das aparências e das meias-verdades começa a vir à tona de forma inevitável, como se a própria história da família exigisse ser ouvida de uma vez por todas. A Abi, que sempre tentou manter o controle e proteger os seus de qualquer conflito, seja externo ou interno, agora se vê obrigado a enfrentar revelações que colocam em dúvida não apenas a estabilidade do lar, mas também a confiança que cada membro tinha em sua própria versão da verdade. Os segredos que surgem não são simples mal-entendidos do passado, mas decisões profundas, erros nunca confessados e situações que marcaram a família muito antes dos conflitos atuais começarem a aparecer. À medida que essas verdades vêm à tona, as relações entre os membros da família começam a mudar de forma irreversível. Pessoas que antes confiavam plenamente umas nas outras passam a se olhar com desconfiança, tentando entender o que mais pode ter sido escondido por tanto tempo. A Abi se encontra em uma posição cada vez mais complicada, pois além de lidar com o impacto emocional dessas revelações, também carrega a responsabilidade de manter a família unida em meio ao caos que se forma. No entanto, essa tarefa se torna cada vez mais difícil, já que cada novo segredo descoberto gera mais perguntas do que respostas, aprofundando ainda mais a sensação de incerteza dentro do lar. Paralelamente, alguns membros da família começam a reagir de forma impulsiva diante da verdade, enquanto outros se fecham emocionalmente, incapazes de aceitar o que está sendo revelado. Essas reações opostas aumentam os conflitos internos, pois cada um lida com a dor, a decepção e a surpresa de maneira diferente, tornando quase impossível encontrar um ponto de equilíbrio. A Abi tenta intervir diversas vezes, buscando explicações, incentivando o diálogo e tentando evitar que a família se desfaça completamente, mas cada tentativa parece revelar novas camadas de problemas que estavam ocultas até mesmo para ele. O passado, que antes parecia distante, agora se torna o centro de todas as discussões, influenciando diretamente o presente e mudando a forma como cada personagem entende sua própria identidade dentro da família. Nesse ponto da história, fica claro que já não é possível voltar à antiga normalidade, porque a verdade transformou completamente a dinâmica familiar.
O que antes se sustentava no silêncio e nas aparências agora precisa enfrentar a realidade, por mais dolorosa que ela seja. Abby começa a compreender que seu papel não é impedir que a verdade venha à tona, mas sim guiar sua família através das consequências que ela traz, mesmo que isso signifique enfrentar perdas emocionais profundas e decisões para as quais ninguém está preparado. Assim, a família entra em uma fase em que cada palavra tem peso, cada lembrança tem impacto e cada revelação redefine o que realmente significa pertencer a esse lar. O impacto dos segredos revelados começa a gerar consequências muito mais profundas do que qualquer um dos personagens havia imaginado, levando a família a um ponto de ruptura emocional onde a confiança se torna cada vez mais frágil. O que antes eram tensões silenciosas agora se transformam em confrontos diretos, onde cada palavra dita parece ter o poder de abrir novas feridas que ainda não cicatrizaram. Abby, que durante muito tempo tentou sustentar a união familiar, começa a perceber que já não se trata apenas de manter o controle, mas de lidar com o dano emocional acumulado ao longo dos anos e que agora explode de forma inevitável. As relações dentro do lar começam a se fragmentar de maneira visível, já que alguns membros da família se sentem traídos não apenas pelos segredos revelados, mas também pela forma como esses segredos foram escondidos por tanto tempo. Esse sentimento de traição cria um ambiente de desconfiança constante, onde cada gesto, cada palavra e cada silêncio passa a ser interpretado como um possível sinal de engano. Abby tenta intermediar os conflitos que surgem, mas sua posição se torna cada vez mais difícil, pois nem todos estão dispostos a ouvir, perdoar ou compreender as razões por trás do passado. Em meio a esse caos emocional, começam a surgir alianças inesperadas e afastamentos dolorosos dentro da família, o que altera completamente a estrutura que antes os mantinha unidos. Algumas pessoas passam a apoiar versões diferentes da verdade, enquanto outras preferem se isolar completamente, incapazes de lidar com o nível de dor que as revelações provocaram. Esse cenário cria um ambiente ainda mais instável, onde já não existe uma única versão compartilhada dos fatos, mas várias narrativas que entram em choque constante. A figura de Abby se torna cada vez mais central, mas também mais vulnerável, já que seu esforço para manter a paz o coloca no centro de todos os conflitos, obrigando-o a tomar decisões que inevitavelmente favorecem uns e prejudicam outros. À medida que a tensão aumenta, cresce também a sensação de que a família está à beira de uma ruptura definitiva, onde qualquer nova revelação ou mal-entendido pode ser o estupim final. No entanto, mesmo em meio a esse colapso emocional, alguns personagens começam a se questionar se a verdade, por mais dolorosa que seja, é realmente a inimiga, ou se o que destruiu a harmonia não foi o passado em si, mas o tempo que ele permaneceu escondido. Abby, dividido entre o desejo de proteger sua família e a necessidade de enfrentar a realidade, começa a entender que não pode evitar as consequências do que aconteceu, mas apenas decidir como irá enfrentá-las. Assim, a história entra em uma fase crítica, onde as emoções estão no limite, as relações estão fragilizadas e cada decisão tem o poder de aproximar a família de uma reconstrução ou levá-la ao colapso total. A tensão emocional atinge um nível tão alto que já não é possível distinguir com clareza o que une a família e o que a está destruindo, pois cada verdade revelada, cada discussão e cada lembrança do passado parece empurrar os personagens um passo mais perto do ponto sem retorno. A Abby, que durante toda a vida assumiu o papel de pilar central do lar, começa a sentir o peso real dessa responsabilidade, entendendo que não basta tentar manter todos unidos se as feridas emocionais já começaram a definir a forma como cada um enxerga os outros. As decisões que antes pareciam simples agora se transformam em dilemas profundos, onde qualquer escolha implica uma perda, seja de confiança, de vínculos afetivos ou até da própria identidade familiar. Em meio a esse caos emocional, os conflitos internos dentro do lar se intensificam, já que cada membro começa a priorizar sua própria versão da verdade, gerando uma fragmentação cada vez mais evidente na unidade familiar. O que antes era uma única história compartilhada agora se transforma em múltiplas interpretações do passado, onde ninguém parece concordar plenamente sobre o que aconteceu nem sobre como o presente deve ser enfrentado. Abby tenta mais uma vez agir como mediador, buscando pontos de encontro e tentando reconstruir o diálogo entre os seus, mas enfrenta uma resistência emocional cada vez maior, já que as feridas recentes fizeram com que muitos perdessem a capacidade de ouvir sem se sentirem atacados ou traídos. À medida que a situação avança, também são reveladas as consequências reais dos segredos expostos anteriormente, mostrando como decisões tomadas anos atrás continuam afetando o presente de maneiras inesperadas. Essas consequências não impactam apenas as relações pessoais, mas também a forma como cada personagem se enxerga dentro da família, gerando crises de identidade, arrependimento e, em alguns casos, uma profunda sensação de perda irreparável.
Nesse ponto da história, o amor familiar começa a ser testado de forma extrema, já que alguns personagens sentem que foram enganados por tempo demais, enquanto outros lutam desesperadamente para justificar seus atos do passado, mesmo que isso signifique enfrentar a incompreensão ou rejeição daqueles que mais amam. ABI, preso no centro de todos esses conflitos, começa a questionar se realmente é possível reparar o que já foi quebrado, ou se seu papel já não é evitar a queda da família, mas apenas tentar impedir que o colapso destrua tudo o que ainda resta. Essa reflexão o leva a tomar decisões cada vez mais difíceis, onde a linha entre o certo e o necessário se torna borrada, obrigando-o a agir não apenas como membro da família, mas também como alguém que precisa pensar no futuro coletivo, mesmo que isso envolva caminhos dolorosos ou impopulares. Enquanto isso, as relações entre os demais membros continuam se deteriorando, embora em meio ao conflito também surjam pequenos momentos de sinceridade, onde alguns personagens finalmente se atrevem a expressar o que guardaram por anos, revelando emoções, medos e arrependimentos que nunca haviam sido compartilhados. Esses momentos, embora breves, abrem a possibilidade de uma compreensão mais profunda, mas também expõem o quão longe chegaram as feridas emocionais dentro do lar. A família se encontra assim em um ponto crítico, onde passado, presente e futuro colidem constantemente, e onde cada decisão pode aproximá-los de uma possível reconstrução ou separá-los definitivamente. A Bey compreende que o verdadeiro preço da verdade não é apenas a dor que ela causa ao vir à tona, mas também as consequências que deixa nas relações humanas, e que enfrentá-la é o único caminho possível, mesmo que esse caminho esteja repleto de sacrifícios e perdas inevitáveis. Nesta fase de A Família é uma Prova, ABI, a história atinge um dos seus momentos mais críticos, onde já não existem soluções fáceis nem tentativas de reconciliação sem dor, mas apenas consequências que começam a se manifestar com total clareza na vida de cada personagem. A ABI se encontra em uma situação emocional extremamente complexa, pois tudo aquilo que tentou proteger durante anos agora parece estar desmoronando diante de seus olhos, sem que ele consiga encontrar uma forma simples de impedir. A família, que um dia representou para ele um símbolo de união e força, agora se transformou em um espaço cheio de tensões permanentes, onde a comunicação é cada vez mais difícil e onde cada conversa pode terminar em um novo conflito. As decisões tomadas no passado continuam gerando efeitos no presente, e o que antes eram segredos ocultos agora se transforma em realidades impossíveis de ignorar, afetando diretamente a estabilidade emocional de todos os membros do lar. Em meio a esse cenário, cada personagem começa a enfrentar as consequências pessoais de suas ações, descobrindo que já não é possível voltar atrás nem desfazer o que foi revelado ou decidido anteriormente. A BI, como figura central, sente que sua responsabilidade atingiu um limite, já que por mais que tente intervir ou mediar os conflitos, a profundidade do dano emocional faz com que qualquer tentativa de reconciliação exija muito mais do que boas intenções. As relações dentro da família se tornam cada vez mais frágeis, e a confiança, que um dia foi o pilar fundamental do lar, agora se encontra completamente enfraquecida, substituída por dúvidas, ressentimentos e feridas que ainda não foram curadas. À medida que a tensão aumenta, cresce também a sensação de que a família está chegando a um ponto de ruptura definitivo, onde cada decisão pode acelerar a separação ou abrir uma pequena possibilidade de reconstrução. Alguns personagens começam a se afastar emocionalmente, incapazes de lidar com o nível de conflito e dor acumulados, enquanto outros tentam se agarrar ao pouco que resta dos laços familiares, ainda que nem sempre da forma correta. A Bey se vê obrigado a tomar decisões cada vez mais difíceis, nas quais precisa priorizar não o que deseja emocionalmente, mas o que considera necessário para evitar um colapso total, mesmo que isso signifique sacrificar relações importantes dentro da família. Nesse ponto da história, fica evidente que o maior desafio já não é descobrir a verdade, mas aprender a conviver com ela e assumir suas consequências sem destruir completamente o que ainda permanece de pé. Os personagens começam a entender que nem todas as feridas podem ser evitadas e que algumas decisões, por mais dolorosas que sejam, são necessárias para poder seguir em frente. No entanto, o custo emocional desse processo é extremamente alto, já que cada passo adiante também representa uma perda significativa em termos de relações, confiança e estabilidade emocional. A BI, preso entre o desejo de manter sua família unida e a realidade de que todos estão cada vez mais distantes, começa a aceitar que o conceito de família que sempre defendeu já não pode continuar o mesmo, e que talvez a única forma de salvar o que resta seja reconhecer que tudo mudou de maneira irreversível. Assim, a história se encaminha para sua etapa final, onde as decisões tomadas nesse ponto não apenas definirão o destino de cada personagem, mas também a possibilidade de reconstrução ou destruição definitiva da família.
O desfecho de A Família é uma Prova, ABI, chega finalmente depois de um longo percurso marcado por conflitos, segredos, dor emocional e decisões que colocaram à prova cada vínculo dentro do lar, deixando claro que nenhuma família é perfeita e que toda relação passa por momentos em que parece impossível seguir em frente. Neste ponto final da história, cada personagem enfrenta diretamente as consequências de tudo o que viveu, sem possibilidade de escapar do passado ou ignorar o que aconteceu entre eles. ABI, que durante muito tempo assumiu o papel de protetor, mediador e sustento emocional da família, finalmente compreende que não pode carregar todas as responsabilidades nem impedir que cada um enfrente seus próprios erros e decisões. Esse entendimento não vem sem dor, pois implica aceitar que nem tudo pode ser controlado e que até as famílias mais unidas podem passar por processos de ruptura e transformação profunda. Ao longo desta etapa final, os personagens começam a enxergar com mais clareza o impacto de suas ações, entendendo que muitas das feridas não foram causadas apenas pelos segredos do passado, mas também pela forma como cada um decidiu reagir a eles. Essa reflexão gera momentos de arrependimento, reconciliação parcial e também de aceitação, onde alguns vínculos conseguem ser reconstruídos, enquanto outros chegam ao seu ponto definitivo de separação. A ABI, em particular, passa por um processo emocional importante, no qual deixa de ver a família como uma estrutura que deve ser mantida a qualquer custo e começa a entendê-la como um conjunto de pessoas com suas próprias decisões, limites e caminhos individuais. Essa mudança de perspectiva permite que ele se liberte de uma carga emocional que durante muito tempo o manteve preso à responsabilidade de tentar resolver os problemas de todos. Apesar da dor que envolve aceitar certas perdas, também surge uma nova forma de esperança, já que os personagens começam a reconhecer que, embora o passado não possa ser mudado, o futuro ainda está aberto a novas possibilidades. Alguns membros da família decidem reconstruir suas vidas do zero, buscando paz, perdão e novas oportunidades, enquanto outros optam por se afastar definitivamente, entendendo que nem todas as relações podem ser reparadas, mas que cada experiência deixa uma lição importante. O encerramento da história mostra que o verdadeiro significado de família não está na ausência de conflitos, mas na capacidade de enfrentá-los, aprender com eles e seguir em frente, mesmo quando o caminho se torna difícil ou incerto. A ABI, ao final desse processo, compreende que ser família não significa evitar a dor, mas sim aprender a atravessá-la juntos quando possível, e também saber soltar quando necessário. A história termina com uma sensação de transformação profunda, onde cada personagem, à sua maneira, encontra uma forma de continuar sua vida com mais maturidade, compreensão e aceitação da realidade que viveu. Assim, A Família é uma Prova, a ABI deixa uma lição poderosa sobre os laços familiares, a importância do perdão, o peso das decisões e a verdade de que, mesmo após as maiores crises, sempre existe a possibilidade de um novo começo. E assim chegamos ao final desta intensa e emocionante história que nos mostrou que a família nem sempre é sinônimo de perfeição, mas sim de provas constantes, decisões difíceis e momentos em que o amor é colocado à prova da forma mais dura possível. A Família é uma Prova, a ABI nos deixou uma profunda reflexão sobre os laços familiares, os segredos do passado e as consequências das decisões que tomamos, demonstrando que cada ação tem um impacto e que a verdade, embora dolorosa, sempre acaba vindo à tona. Ao longo desta série vimos como a ABI e sua família enfrentaram conflitos que pareciam impossíveis de resolver, passando por momentos de tensão, distanciamento e enfrentamentos emocionais que os levaram ao limite, mas também vivendo instantes de compreensão, perdão e crescimento pessoal. Cada personagem teve que aprender, à sua maneira, que não é possível controlar tudo na vida e que, muitas vezes, o verdadeiro amor familiar não consiste em evitar os problemas, mas em saber enfrentá-los juntos ou até mesmo aprender a soltar quando necessário. Esta história nos lembra que nenhuma família é perfeita, que todas têm feridas escondidas e que o tempo, as decisões e a verdade podem mudar tudo para sempre. Se você gostou desta série, não esqueça de ficar atento ao canal, porque em breve traremos mais histórias turcas completas, dubladas em português, cheias de emoção, drama e reviravoltas que vão te prender desde o primeiro minuto. Deixe nos comentários o que achou desta história e qual outra série gostaria de ver aqui. Nos vemos no próximo vídeo.